Black Clover acabou dia 30 de 4 de 2026 e eu estou aqui porque eu quero falar um pouquinho dessa obra, comentar um pouquinho da história dessa obra e, tipo assim, abordar o quanto que eu gosto dessa obra e o quanto que ela me impactou. E então é isso, esse vai ser o tema do vídeo e é por isso que é o melhor anime da década de 2010. Lógico que isso é questão de opinião, né, gente? Mas é inegável que em questão de história, em questão de desenvolvimento de personagem, cada história vai ter seu ponto que vai brilhar mais, mas Black Clover foi a história mais equilibrada e que teve também o melhor final. Tem seus erros no final, né? Mas eu vou abordar isso, mas assim, de longe, foi a que menos cagou na sua própria obra. E eu vou comentar isso tudo nesse vídeo. Então vamos lá começar. 16 de 2 de 2015 foi o ano, né, o dia, a data que Black Clover se iniciou na Shonen Jump e ele chegou com a grande promessa de ser um shonen básico, né, um shonen vibe Naruto, vibe Bleach ali, naquela pegada ali, onde o protagonista é mais animado, né, um protagonista ali, Bleach é bem foda, né, protagonista animado, mas você entendeu, tipo assim, trazer aquela era de ouro dos mangás, né, dos anos 2000, dos anos 90, né, com protagonista mais animado, com um antagonista, né, um rival ali, também com o mesmo sonho e tal, com o mesmo objetivo ali, brigando, né, pelas mesmas coisas e tal. E Black Clover, ele veio com essa promessa. Chegou em 2017 e lançamos então o anime de Black Clover, que foi, assim, não diria fracasso, mas um grande polêmica, né? Porque simplesmente a maioria das pessoas odiaram o anime. Simplesmente porque grito, né? Porque o Asta grita pra caralho no início do anime. A voz dele é muito esganiçada e todo mundo ficou puto. Quando eu comecei a ver Black Clover, eu tava, tipo assim, eu não ligava muito pra essa parada e eu usava áudio baixo pra assistir anime. Até hoje eu faço isso. Então, essas paradas de som, pra mim, foda-se, tá ligado? A história só era legal e eu gostava. Então, eu não tive esse problema. Mas tinha uns retardados aí, né, andando, não sei, retardado não, mas pessoas com baixo QI. E deve que usava fone com volume estouradaço. E aí dava, né, lógico, o Astra gritando, pra caralho, aí dava merda mesmo. Bom, de toda forma, Black Clover foi muito criticado, não só por isso também, mas também por ter uma história muito simples, né? Principalmente de início, é uma história muito clichêzona, né? Ela é muito simples. O cara tem um rival ali e tudo, aí vai lá e tirou o poder da bunda ali, derrotou o cara que tava prendendo o amigo dele deu frase motivacional, não sei o que lá, então assim, é uma historinha muito básica. E esse parada de clichê, de básico, acompanha a história toda também. Só que Black Clover, ele pega o clichê, pega o básico e transforma em algo foda. Pega e extrai o máximo disso e torna em algo legal. E isso é a magia de Black Clover. Então, assim, é uma parada muito legal. Black Clover é maravilhosa. A história dele, o desenvolvimento de personagem, tudo é muito bem construído, cara. É um clichê, mas é bem feito, tá ligado? Não é algo, um clichêzinho, mas, não, é bom. É legal, cada personagem tem o seu tempo de tela, seu desenvolvimento e tudo vai se fechando com o tempo. E eu acho que isso torna sim esse mangá muito bom, muito diferenciado dos demais. Eu acho que até mesmo por isso, né, eu diria pela baixa expectativa que muitos colocaram em Black Clover de vai ser um anime clichê, não sei o que lá e tudo, ele teve espaço para se desenvolver. Ele teve espaço para surpreender as pessoas e tornar no que ele se tornou hoje em dia. Que, na minha opinião, é o mangá com a melhor final de todos os mangás dos últimos tempos. De todos, porque, assim, a maioria cagou no pau, assim, ficou ruim. O final ficou ruim. Apressou o final, ficou ruim o negócio. Black Clover não. Black Clover teve a oportunidade de desenvolver o que tinha que desenvolver, fazer o que tinha que ser feito no tempo certo, da maneira correta, você entendeu? Então, assim, o desenvolvimento de cada personagem é muito legal, a história, como as coisas vão se conectando. Aí, tipo assim, você fala assim, cara, mas faltou explicar algumas paradas. Por exemplo, quem é o pai do Asta?
Porque assim, tá ligado? O pai do Asta morreu, o que aconteceu? Mas aí entra aquela parada. Será que seria tão necessário explicar quem era o pai do Asta? Eu gostaria de saber. Eu acho que esse foi uma das paradas que faltou em Black Clover. Porém, eu acho que assim, para a história, não era tão importante isso. O que era importante mesmo era muito sobre a Alicita e o Lieb ali, né? E todo o laço de mãe e todo o sofrimento que a Alicita passou ao não poder cuidar do Asta e poder, né, encontrar compaixão, poder criar um filho com o Lieb. O Lieb foi o filho, foi o Asta que a Alicita não pôde criar, né? Então, assim, isso foi muito legal e colaborou muito, acho que com Black Clover e tal. Acho que não era tão importante o pai do Asta aqui. Porém, eu acho que seria, assim, uma descoberta válida. Infelizmente não aconteceu, mas tudo bem, tudo bem. A gente deixa o Astaroth aí como pai do Asta. É isso aí. Bom, de toda forma, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o final de Black Clover e tal. Bom, o final, basicamente, é o clássicozão de tudo shonen, que é ter uma puta guerra no final, onde todo mundo usa o seu poder. Eu acho que o diferencial de Black Clover cara, todo mundo tava se dando mal, o Asta chegou, deu poder pra todo mundo, tá ligado? Não foi meio que um poder tirado da bunda. O Asta falou, gente, aqui ó, toma aqui ó, poder anti-magia. Passou anti-magia pra todo mundo. Você fala, pô, mas ele nunca tinha usado esse poder. De fato. Porém, ele tinha já usado a zona de anti-magia antes. Então ele possivelmente já conseguia passar a anti-magia dele pras pessoas, né? E pôr ao redor e tudo. Então ele só teve que canalizar para que a anti-magia não anulasse a magia, mas fortificasse ela. É algo bem... É algo que dá pra ser explicado e entendido, beleza? Então, o Asta chegou e ajudou todo mundo. Aí, cara, na guerra final ali contra o Lucius, a gente tem, eu acho que uma parte muito legal, que é a volta dos pesadelos das pessoas, né, basicamente, né? Os arrependimentos que as pessoas tiveram ao longo da vida que não conseguiram finalizar esses arrependimentos porque não deram tempo. Então a gente tem o Yami lutando contra o irmão do vice-capitão dele. Temos também a Noelle contra a mãe dela, né? Na verdade, os irmãos Silva, né? Contra a sua mãe, né? Ali mostrando todo o arrependimento, desenvolvimento de personagem ali, cara. Né? Os irmãos da Noelle reconhecendo a Noelle, pedindo desculpa ali. Cara, todos esses momentos são muito foda. O Lieb e Asta contra a Alicita, né? Onde eles veem ela e simplesmente não conseguem fazer nada e são atacados. Ao ponto de ser derrotados e tal, sobrando apenas pro Yuna ali. Depois eles voltam e vencem ela, mostrando essa superação do passado, gente. Entenda assim, esse arco foi mais pra finalizar o passado. Olha que legal, cara. O Yuta, né? O Yuki Tabata, ele olha pra você ver, ele desenvolveu todos os personagens dele, desenvolveu tudo. Bum. Aí ele falou, cara, muitos personagens, eles não conseguiram vencer o passado. Não porque eles não conseguem mais. É porque simplesmente o passado deles morreram. As pessoas que eles tinham perdoar ou deviam superar, morreram. Então, vou trazer esses personagens de volta para que eles finalmente possam superar o trauma deles, o passado deles, para que então o arco de desenvolvimento dele esteja o máximo completo possível. E eles fazem isso, cara. Olha que genial, cara. É muito legal, mano. E aí tem também o Hulk e o Magna lutando juntos. Assim, cara, assim, são coisas fantásticas. Cada arco de Black Clover vai ficando mega. O arco dos Elfos é maravilhoso. Esse arco final também é lindo, maravilhoso demais. E aí, então, a gente tem a união do Asta e Uno derrotando o Lucius, né? E tudo. E aqui a gente entra na parte mais controversa desse arco final, do final de Black Clover, que eu acho que é o ponto em que, se você quiser criticar o final de Black Clover, você vai usar essa parte. É simplesmente que uma porrada de personagens tinham morrido, o Júlio vai lá, como último ato, usa a magia para reviver todo mundo e depois morre. Eu acho que aqui, eles não deviam ter feito isso.
E eu acho sim que as mortes, por exemplo, Mereoleona, cara, Mereoleona ia ficar triste pra caralho, porque é a minha personagem favorita. É ela junto com o Yami. Então, assim, ela morrendo ia ficar muito triste, tá ligado? Eu acho que ia bater em muita gente também. Porém, ele reviveu eles. E eu acho que, assim, é o único ponto do final de Black Clover que a gente pode falar que foi meio cagadinha. Porém, a gente também tem que olhar que na maioria dos mangás shonen, principalmente os shonen, tá? A gente tem reviver personagens. A gente viu isso até no Chainsaw Man agora, né? Onde a Power foi revivida, a Máquina foi revivida, caralho, todo mundo foi revivido no final, tá ligado? Então, assim, é uma parada ali meio que normal do shonen de reviver geral. Até, por exemplo, olha Jujutsu Kaisen, que é uma parada de matar todo mundo, no final só revivendo todo mundo também. Tipo, ninguém morreu. Todo mundo que era pra ter morrido, morreu. Né, Nomara? Né? Vamos falar a verdade. Então, assim, é uma parada meio shonen e eu não gosto muito dessa fórmula, não. Mas eu entendo, vamos fazer o que? O cara não... Talvez não teve o peito, falar, vou matar geral, ou ele simplesmente não quis, talvez ele para passar uma mensagem, né, de último ato por juros, para ter uma redenção por juros ali e tal. Bom, mas aí vai depender ali do que o autor também queria passar. Mas, assim, é o único ato questionável do final de Black Clover. E, assim, eu acho que não estraga o final, não chega a estragar o final. Só deixa o final meio, tá ligado? Meio pá, né, tá ligado? Tipo, isso aqui ficou meio ruim e tal, mas não chega a estragar. Até porque o final foi muito bom e muito coerente. E agora eu quero partir pros 3 últimos capítulos, que eu acho que aqui é onde a gente realmente vai ter né, tem um time skip e tudo, né, tem a parte legal. Primeiramente, casais. A menina lá da comidinha dos touros negros se casou com aquele cara das pinturas lá, que eu não vou lembrar o nome dele, fudendo os caras. Mas bom, eu achei eu tinha esquecido que tinha uns flertes entre os dois durante o mangá, durante a obra. Então eu fiquei meio pego desprevenido. E também os caras tiveram um time de futebol de filhos, porra. Os caras criaram um esquadrão novo só de filhos. É isso. A meta dos caras é isso. E também eu acho que a melhor surpresa pra todo mundo foi literalmente o Yami chegando pra Charlotte metendo um. Então, na verdade, a irmã dele chega e fala assim, e aí, irmã mais velha, e tudo, irmãozona, né, e tudo, ela fala, tipo, como assim, irmãozona? Aí ele pega e fala assim, não, é que eu sempre pensei nas coisas a longo prazo, tá ligado? Ou seja, o Yami já tava dando em cima dela muito cota, tá ligado? E aí, depois a gente tem a vice-capitã dela metendo, onde tá o seu marido, tá ligado? O que tá fazendo? Aí, foda, cara, pra mim, assim... Esse aí eu fiquei feliz pra caralho. Charlotte e Yami confirmado como casal, tá ligado? Tão casado. Olha que foda, isso é muito bom. O Finn Hall também casou lá com a mulher dele lá e tudo, ela já tá grávida, os caralho. E aqui a gente tem uma parada bem legal que é a Noelle e a Mimosa. Elas não ficam com Asta, né? Nenhuma dessas. Não sabe quem ficou com Asta. Eu achei que foi uma atacada genial do Yuki Tabata. Por quê? Porque é simples, ele não bota o dedo na reta. Ele fala, gente, quem você quer botar com Asta, você coloca. Eu não tô colocando minha mão no fogo aqui. Se você quer que ele fique com a Mimosa, você quer que ele fique com a Noelle, você escolhe. Eu não vou fazer nada. Você que sabe qual que você quer. Eu sou Team Noelle. Eu, na verdade, agora eu sou Team as duas. O Asta tem que pegar as duas e é isso mesmo. Vamos lá, Asta. E bom, eu acho também a gente tem... eu acho que eu vou deixar essa cena para depois, calma aí. Bom, agora a gente vai falar do que a gente queria ver sempre, né? Do eu vou ser o Rei Mago. Para decidir quem ia ser o Rei Mago, né? Como o Yuno e o Asta tiveram grande participação na guerra final, então os dois tiveram que destravar, né? Desbravar uma guerra entre eles dois, uma batalha entre os dois, para ver quem seria o Rei Mago. Foi uma batalha bastante acirrada, né? Acirrada, no caso. Tipo, com os dois usando o máximo de seus poderes e tal. E os comentários foram bem simples. Cara, pelo tanto de magia que o Yuno tá usando e pelo tanto de dano que o Asta tá tomando, a gente vai ter que ver quem que vai acabar primeiro. Se é a mana do Yuno ou o corpo do Asta vai chegar ao limite. Qual dos dois vai acontecer? Só que a gente já sabe que o nosso anão bombado, ele
o poder dele, a magia dele é não desistir. Então o corpo dele, chegando no limite, não vai chegar no limite. Então o que aconteceu foi o quê? O Yuno bola um plano foda lá, tira todas as espadas da mão do Asta e joga uma caralhada de uma montanha em cima do Asta. O que o Asta faz? Usa o Zetten, corta a montanha no meio e vai pra cima do Yuno no braço, irmão. Os dois saem tocando o soco mesmo. O Yuno já é mandado pra longe, pega a espada de Zéfiro com o resto de mana que ele tinha e o Asta chama a domadora de demônios, que é aquela espadona gigante dele, na verdade destruidor de demônios. Mano, os dois já metem uma espadada um no outro e o Asta corta o resto de magia do Yuno e ganha e vira o novo Rei Mago. Confirmado, o Asta realizou o seu sonho de se tornar o Rei Mago. Cara, a cena depois mostrando ele como um Rei Mago arrepia tudo, velho. Ao saber de tudo que ele passou e de todo o sofrimento que ele passou, é muito foda. E ele conseguiu trazer uma parada de paz, unindo, né, os humanos com os elfos. Isso é algo foda pra caralho. O Asta trouxe a paz que o Lumière queria 500 anos atrás. E essa é a cena que eu falei que eu ia deixar pra depois. Que é simplesmente da Nero sorrindo, olhando para toda a imensidão de Clover, do mundo ali, e olhando e falando: finalmente, agora nós temos paz. Essa, novamente, Clover tem paz. Igual o Lumière queria, né? Então, assim, isso é algo maravilhoso. E isso foi algo muito emocional, muito bonito de se ver, porque mostra ali também, como eu falei, um fim de ciclo do personagem, mas também algo que é algo bonito, né, cara? Porque eu acho que conclui um arco que começou no primeiro episódio, no primeiro capítulo do... quando o demônio apareceu, o primeiro Rei Mago surgiu e matou isso, etc. Então, assim, desde esse iniciozinho, algo que agora a gente tem o final, né? Agora sim, o Lumière finalmente conseguiu a paz que ele tanto queria e a união dos povos, né? Graças ao novo Rei Mago Asta, filho do Astaroth. Bom, tô zoando isso aqui, né, gente? Filho da Licita, vamos falar assim, irmão do Lieb. Bom, e aí, cara, eu acho muito legal, ficou bem legal o final. E eu acho que cada cena aí foi muito bem feita, muito bem pensada. E eu acho muito legal o fato de o que aconteceu com Black Clover na vida real e o que aconteceu com Black Clover na história foi a mesma coisa, né? Eles começaram, olha, o Asta e Black Clover começaram desacreditados, humilhados, né? Porque muita pessoa não assistiu Black Clover porque falou que é uma merda. Simplesmente por do áudio, assim, ou porque é clichê e tal. E o Asta foi desacreditado por não ter magia. E aí, cara, passam-se os anos com muito esforço. E olha aqui o que a gente tem. Né? O Asta se torna o Rei Mago. E Black Clover se torna, acho que o mangá com a melhor finalização, acho que o melhor mangá da década de 2010 pra cá. Você pode falar de... Aí é questão muito de gosto também, né? Eu falo assim, tecnicamente mesmo, né? Porque Black Clover, diferente dos demais, Black Clover foi muito equilibrado, né? Black Clover, ele não teve uma parada que focou extremamente ali e esqueceu o resto. Não, ele foi muito equilibrado. Foi um anime muito equilibrado, muito bem feito, muito bem estruturado e muito bem feito tecnicamente também. E tudo isso eu acho que colaborou para que a gente tivesse esse final tão bom. E é por isso que, sim, eu falo mesmo que Black Clover é o melhor anime da década de 2010. Se a gente for montar um Big Tree, com certeza Black Clover ele é o melhor. E foi por quê? Porque simplesmente é o melhor, mais equilibrado. E o que não só é mais equilibrado, e nem é mais equilibrado para baixo, nem é mais equilibrado para cima. Ele é tudo muito bom. Tudo muito bem equilibrado, seja questões filosóficas, como desenvolvimento de personagem, história e tudo, designer de personagem, é muito bom, tudo é muito bom, tudo muito bem feito. Então, gente, é isso, e eu tô muito feliz que um dos meus animes favoritos teve um final tão bom, foi um anime tão bom, eu tô realmente feliz, e é isso, gente, agora só falta o Luffy se tornar o rei dos piratas, porque eu já acabei de ver o Asta virar um Rei Mago. E aí eu posso descansar em paz. Eu já vi o Asta virar Rei Mago. O Luffy vira Rei dos Piratas. E aí, Kiariba.
Aí quando Deus quiser me levar, é só. Mas aí a gente pode dormir em paz, aí, cara, aí a vida vai ser, cara, ó, relax, a gente vai virar todo mundo um cara tranquilo, vamos falar a verdade. Então, gente, é isso. Muito obrigado por tudo e fique com Deus.